E o nosso tema de hoje é como produzir peixes com baixo volume de água pode te dar lucro. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de piscicultura. Então, mesmo que você não tenha volume de água, mesmo que você tenha baixo volume de água, ou em muitas situações ainda, água parada, zero de água de captação de chuvas. E você deve estar pensando, ué, Soraya, como é que eu vou ter lucro produzindo peixe com baixo volume de renovação de água? Porque se você conhece um pouco, ou se você já acompanha os meus conteúdos aqui, você já deve saber que quanto maior o volume de água disponível, e de água que eu estou falando é assim, de renovação de água, maior a tua chance de ter produtividades mais altas, porque você consegue melhora de qualidade de água, maior concentração de oxigênio, tem vários fatores aí envolvidos quando você tem um fluxo de água, renovação de água maior. Mas como é que você pode ter lucro produzindo peixe, mesmo tendo baixo volume de renovação de água? E eu vou te contar como é que você vai fazer isso. Parte desse conteúdo você vai entender melhor lá na Rota da Piscicultura Produtiva. Então, por isso é importante você estar inscrito nesse evento. Mas a questão é que não, você já parou para pensar? Se você já produz peixe, você deve, né? Você vai entender isso que eu estou falando. Quando a gente compra o alevino, né? O peixinho pequenininho para produzir, engordar o peixe, levar ele até o peso de abate, a gente compra ele por unidade ou por milheiro, né? Ah, qual é a quantidade, qual o preço por milheiro da tilápia, da tambatinga, do piau, do pintado, aí o pintado, nesse caso, a gente compra por unidade, né? Uma espécie aí um pouco de valor agregado mais alto. Então, a gente compra o alevino por unidade, ou milheiro, né? Que acaba sendo por unidade também. Ok. Mas na hora da comercialização, olha que interessante isso. Na hora da comercialização, você não vende o peixe por unidade, principalmente quando você está lidando com venda em grande volume. Só se você for vender direto para o consumidor final, né? Que aí, sim. E mesmo assim, a negociação é feita em quilos, em quilogramas ou em toneladas. O preço do quilo do peixe, né? É assim que você vende o peixe lá na piscicultura. Na piscicultura, seja para o frigorífico, para o abatedouro, para o consumidor final, você vai negociar esse peixe, mesmo que seja no 1 a 1, né? Se for para o consumidor final, por exemplo, mas você vende ele o preço por quilo. E sabendo dessa informação, olha que coisa doida. Para que é que você vai querer ficar atacando um monte de peixe dentro do teu viveiro, se a comercialização é feita por quilos de peixe? Ué, Soraya, mas não significa que quanto mais peixe eu coloco, mais quilos de peixe eu produzo? A regra não é proporcional, diretamente proporcional dessa maneira. Não é. Sabe por quê? Porque cada viveiro, cada sistema de produção, dependendo do volume de renovação de água que você tem, dependendo de eficiência de matéria orgânica, de remoção de matéria orgânica, de vários fatores. A gente vai falar bastante sobre isso na Rota da Piscicultura Produtiva. Mas dependendo de vários fatores, a capacidade de produção de dentro dos viveiros, ela é distinta. Ela é distinta. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que mesmo que eu tenha eu tenho dois viveiros aqui, ó. Mesmo que eu tenha dois viveiros do mesmo tamanho, tá? Faz de conta que são dois viveiros. Tenho dois viveiros exatamente do mesmo tamanho, dois. Só que esse viveiro aqui, ele tem um volume de renovação de água maior do que esse viveiro aqui. Eles têm exatamente o mesmo tamanho, ó. Não à toa se sobrepõem, né? Eles têm exatamente o mesmo tamanho, mas um tem um maior volume de renovação de água e no outro tem um menor volume de renovação de água. Ou seja, mesmo tendo tamanhos iguais, cada viveiro desses aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Uma suposição, mas né? Estou só demonstrando aqui para vocês, tem uma capacidade de produção diferente. Ou seja, eu consigo produzir mais, na teoria, né?
mais quilos de peixes dentro desse viveiro que tem maior volume de renovação de água do que nesse, tá? Ou seja, não é fixo o tamanho do viveiro em relação à capacidade de produção de peixes, tá? Essa é a primeira questão que precisa estar ligada aí na sua cabeça, tem que entender isso. Ok, sabendo disso, eu não posso colocar 1.000 peixes aqui e 1.000 peixes aqui com a certeza de que eu vou tirar a mesma quantidade de quilos de peixes, já que o viveiro que tem um menor volume de renovação de água me dá a condição de produzir menos peixes. E por que eu estou explicando isso para vocês? Vocês vão entender isso claramente quando eu for explicar sobre capacidade de suporte na rota da piscicultura produtiva. Mas esse é um conceito um pouco mais profundo que vale a pena você entender isso que eu vou explicar hoje. Então, pega papel, pega caneta, anota o que eu estou falando hoje, porque vai fazer muita diferença no teu entendimento sobre capacidade de suporte, tema que eu vou ensinar dentro da rota da piscicultura produtiva, ok? Então, se eu tenho viveiros de mesmo tamanho, com volume de renovação de água, e eu estou falando volume de renovação de água como exemplo, só para facilitar, porque poderiam ser outros fatores diferentes, mesmo com mesmos tamanhos de viveiro sendo dados como exemplo, tá? Então, eu tenho tamanhos de viveiro iguais, com volumes de renovação de água diferentes, e com isso, se eu coloco 1.000 peixes aqui e esse viveiro tem a capacidade de produzir 1.000 quilos de peixes, e esse viveiro aqui tem a capacidade de produzir 700 quilos de peixes, significa que quando eu coloco 1.000 peixes nesse viveiro que é menor, eu não consigo fazer com que esses peixes cheguem em 1 quilo de peso corporal. Basicamente é isso. Vocês vão entender muito bem sobre esse conceito quando eu falar para vocês de capacidade de suporte. Mas basicamente é isso. Você entender que quando eu coloco quantidade de peixes, pensando que eu vou tirar a maior quantidade de quilos de peixes dentro de um viveiro, isso não é diretamente proporcional. Por quê? Porque você precisa entender qual é a capacidade máxima de produção de quilos de peixes dentro do teu viveiro de piscicultura, não do meu, não do James, não do Vinícius, do seu, né? Cada um tem que conhecer qual é a capacidade de produção de peixes para dentro do seu viveiro de piscicultura. E muitas vezes, em viveiros distintos dentro da mesma piscicultura, essa capacidade pode ser diferente, tá? Por conta de qualidade de água, por conta de fluxo de ventilação, por vários fatores. Tem muitos fatores mesmo que diferenciam aí essa condição de capacidade de produção dentro de cada um dos viveiros. Ou seja, se você tem um viveiro que tem a capacidade de produzir 10 toneladas, né? Se você coloca 10.000 peixes, você vai ter 10.000 peixes de 1 quilo. Se você coloca 5.000 peixes, você vai ter 5.000 peixes de 2 quilos. Se você coloca 12.500 peixes, você vai ter 12.500 peixes de 800 gramas. Por quê? Porque a capacidade de produção do teu viveiro é 10 toneladas. A partir daquele volume, o teu peixe vai começar a ter, você vai começar a ter problema, é inevitável, inevitável. Baixa concentração de oxigênio, doenças, concentração de amônia alta, concentração de nitrito alto, e começa uma série de problemas dentro do viveiro que levam o seu peixe à mortalidade. Então, quando você fala assim, o meu peixe está morrendo por falta de oxigênio, porque foi que o teu viveiro de piscicultura ficou com baixa concentração de oxigênio? Porque a concentração de oxigênio, quando você alojou o peixe, não estava baixa. O que foi que aconteceu nesse processo, nesse meio tempo, né? Você colocou peixe demais? Porque 10 peixes pequenininhos respiram menor quantidade de oxigênio do que
20 peixes grandes, ou do que os próprios 10 peixes grandes. Então, isso precisa estar claro. Se você acha que é a maior quantidade de peixe que colocada dentro do viveiro é que vai trazer maior rentabilidade e, consequentemente, o maior lucro para a sua piscicultura, não. Você está completamente equivocado. Você tem que primeiro entender qual é o volume a capacidade de produção do teu viveiro e a partir disso, sim, você saber exatamente qual é a quantidade de peixes. Porque quando você excede, quando você extrapola a quantidade de peixes que você coloca dentro do viveiro, você numa proporção muito maior, né? Então, assim, quando você já chegou mesmo ali naquela capacidade, então, é o viveiro que produz 10 toneladas, você já chegou em 10 toneladas, mas o peixe ainda não está no peso que você precisa para negociar esse peixe, o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer vai começar os problemas de qualidade de água. Baixa qualidade de água, acúmulo de matéria orgânica, excesso de fitoplâncton, aumento da concentração de amônia, aumento da concentração de nitrito, baixa concentração de oxigênio, vai começar isso. Primeira coisa que acontece, né? Quando você já atingiu ali aquele limite, aquele máximo que o teu viveiro suporta. A partir disso, num estágio mais avançado, as mortalidades acontecem. Então, aqui, quando você começa a ter problema lá de mortalidade de peixe, e que ainda não é por doença, você pode dar uma olhada que provavelmente você está usando a quantidade de peixes muito a mais do que o teu viveiro suporta. Aí, além disso, né? Além disso, antes mesmo de chegarem piora da qualidade de água e mortalidade dos peixes, o que é que começa a acontecer? Você começa a ter perda de eficiência produtiva, que está diretamente relacionado com a quantidade de alimento que o peixe consome e converte em ganho de peso corporal, tá? Que é a conversão alimentar. A gente também vai falar sobre isso na rota da piscicultura produtiva. Então, toda vez que você tem o peixe ou o excesso de peixes dentro do viveiro, atingindo a capacidade de suporte que você ainda não conseguiu tirar, né, fazer a despesca desse peixe para poder fazer a comercialização, você começa a ter a perda da eficiência produtiva, ou seja, você piora a conversão alimentar. E a conversão alimentar, grava bem isso que eu vou falar. A conversão alimentar é o principal índice relacionado com a lucratividade da sua piscicultura. É o principal. Se você não entendeu nada do que eu falei até então, se você ainda não está entendendo nada sobre piscicultura, grava isso que eu vou falar para você agora. A conversão alimentar é o principal índice de lucro da tua piscicultura. Então, se você busca a melhor conversão alimentar possível, se a sua conversão alimentar hoje é 1,8 e você consegue melhorar ela para 1,7, você já vai ter um lucro muito melhor. Eu tenho um dado aqui, deixa eu pegar aqui, só para lembrá-los, né? Aqui, ó, quando eu tenho Aqui, ó, quando eu tenho 5% de melhora da conversão alimentar, gente, 5% de melhora da conversão alimentar é tão pouco. Eu vou até fazer a conta aqui, porque eu não fiz essa conta antes. Ó, 1,8 menos 5%. Ó, melhora de 5% na conversão alimentar é o equivalente ao peixe consumir 100 gramas a menos de ração. 100 gramas a menos de ração ao longo do ciclo de produção. Cada peixe, né? Isso é melhora de 5% na conversão alimentar.
E sabe o quanto isso impacta no aumento do lucro de uma piscicultura? Vai depender, né? Claro que vai depender sempre do tamanho, depende de vários fatores, mas ó, aumenta de 12 até 50% de lucratividade. Gente, e de lucratividade, eu tô falando é lucro, não tô falando de faturamento, eu tô falando de lucro. Toda vez que você melhora a conversão alimentar em 5%, e melhora de conversão alimentar em 5% é tão simples, é você acertar a quantidade de peixes correta para dentro do teu viveiro. Já traz essa melhora de 5% da conversão alimentar, que impacta de 12 a 50%, né? Depende de vários fatores aí, tamanho da piscicultura, enfim, de vários fatores, mas varia a partir de 12% no aumento do lucro. Imagine você tá lucrando lá R$ 1.000, você passar a lucrar R$ 1.100 por hectare, por exemplo, né? Ou 50%, 1.500, tá? Então, existe a possibilidade de você conseguir lucros bons, mesmo tendo baixo volume de renovação de água ou zero de renovação, água parada mesmo. A questão é que você precisa saber que quantidade de peixes precisa ser respeitada de acordo com a capacidade produtiva do viveiro. Cada viveiro tem uma capacidade produtiva, maior ou menor. Quando você respeita a capacidade produtiva do viveiro, você tem qualidade de água boa, menor chance de incidência de patógenos, menor chance de oscilações ruins dos parâmetros de qualidade de água. E tudo isso são os fatores que influenciam positivamente ou negativamente, né? Depende do ponto de vista aí, para a busca da lucratividade da sua piscicultura, porque está diretamente relacionado com a conversão alimentar. Não tem outro índice mais importante na tua lucratividade do que a conversão alimentar. Não tem. Se você sabe o que é conversão alimentar, se você domina a conversão alimentar, se você busca cada vez ter uma conversão alimentar mais eficiente, acertando a quantidade de peixes, controlando a qualidade de água, usando uma estratégia de manejo de alimentação correta, isso vai trazer muito mais eficiência e muita lucratividade para a sua piscicultura. Não é colocando mais peixe que você tem mais lucro. Não é. É colocando peixes na quantidade correta. E muitas vezes a quantidade correta, ou na maioria das vezes, a quantidade correta é bem menor do que a quantidade de peixes que eu tenho visto as pessoas alojando dentro dos seus viveiros de piscicultura. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui e deixar, né, e lembrar vocês, ou ensinar vocês, é que se você não ache que piscicultura é tudo igual. Se você viu alguém produzindo não sei quantas mil quilos de peixe por metro cúbico, esquece isso se você tem um viveiro de produção de. Esquece isso se você tem um viveiro de produção de peixes e sistema semi-intensivo. Esquece isso se você tem um viveiro de produção de peixes com baixo volume de renovação de água ou com zero volume de renovação de água. Esquece. Aprenda qual é o teu sistema de produção. Entenda o teu sistema de produção. Domine o teu sistema de produção e não compare o teu sistema de produção com outros sistemas de produção de peixes que são sistemas intensivos, que são minoria, inclusive, diga-se de passagem, no Brasil. O Brasil tem aí 95% das pisciculturas no Brasil são de pisciculturas de sistemas semi-intensivos, viveiro escavado com água, renovando pouco ou baixo, geralmente pouco volume de renovação de água, tá? Dificilmente a gente encontra uma piscicultura com volume de renovação de água superior a 10% do volume de renovação. É muito difícil. Que 10% de renovação de água ao dia
num viveiro de piscicultura é muita água, é muita água. Então, e é muito difícil a gente conseguir esse volume de renovação de água. Então, se você não tem esse volume de renovação de água, esquece. Você não pode ficar achando que, eu vou colocar mais peixe, vou colocar mais peixe, vou colocar mais peixe. Você vai ter que tomar prejuízo. Vai tomar prejuízo. Ou se não for tomar prejuízo, vai baixar demais a tua lucratividade. Porque, de novo, você não vende peixe por unidade, você vende peixe por quilo. E o que adianta você colocar lá, entupir de peixe dentro do viveiro e conseguir fazer o peixe chegar só em 500 gramas? Se for lá na região do... Esses dias tinha um seguidor aqui no YouTube que me falou que lá na região dele, no Maranhão, ele vende o tambaqui com 500 gramas. Ok, para ele tá maravilhoso. Ele encontrou um super nicho de mercado, porque o peixe até 500 gramas tem a melhor conversão alimentar possível. Se você não tem um mercado consumidor que absorve esse peixe de 500 gramas, não adianta nada você entupir de peixe e o seu peixe chegar só em 500 gramas e a partir de 500 gramas você, perder peixe, dá-lhe com pau de tanto problema que você vai ter com qualidade de água, com matéria orgânica, com doença, com falta de oxigênio, com um monte de coisas. Então, para quem tem, ou, por exemplo, mesmo para quem está lá no Maranhão e que tem esse mercado consumidor, esse nicho de mercado de vender o tambaqui, a tambatinga no peso de 500 gramas, ok. Mas aí ficou tão feliz, foi lá na próxima safra e colocou mais peixe ainda. Aí o peixe chegou em 300 gramas. Porque o tamanho do viveiro tem um limite. Tem um limite. E se você não entendeu isso ainda, você vai continuar tomando pau, vai continuar perdendo peixe, vai continuar morrendo peixe. Você tem que respeitar. Assim como dentro de no pasto, né? Para quem é da pecuária. Na pecuária é assim. A gente não consegue colocar mais do que uma unidade, 1,5 unidade animal, né? Que na bovinocultura se trabalha com unidade animal, né? Não é exatamente em cabeças, tem um outro cálculo aí que faz, tá? Então, não tem como você achar que é o maior número de peixes que vai trazer mais lucro para a tua piscicultura, muito pelo contrário. Quanto mais peixe você colocar, mais chance você tem de ter redução da tua lucratividade. Tá? Redução da tua lucratividade, porque vai ter mortalidade. Toda vez que você perde peixe, né? O peixe morre, toda vez que o peixe morre, isso está impactando na tua lucratividade, né? Principalmente quanto maior for o peixe que morreu, mais ele impacta na lucratividade. E geralmente, quando você coloca excesso de peixe, esse peixe ele vai morrer quando ele já tiver consumido um bom tanto de ração aí. Porque ele vai morrer justamente quando? Quando atingir a capacidade de produção do teu viveiro. E aí, né, o prejuízo tende cada vez a ser maior. Então, isso precisa ficar muito claro, muito claro, muito claro, de que se você está colocando muito peixe, você está piorando a conversão alimentar. E esse muito peixe que eu falo é peixe além do que a capacidade do teu viveiro suporta. Você está piorando a conversão alimentar, como eu já falei para vocês aqui, a melhora de 5% da conversão alimentar, 5% da conversão alimentar, não é nada, é muito pouco. Pode dar um aumento de 10, 20, 30, até 50% de aumento na tua lucratividade por hectare. Então, isso é um grande impacto, né? Uma mudança tão pequena que é você colocar a quantidade de peixe certo, que é você controlar, com isso ter uma melhor qualidade de água, uma mudança tão pequena, mas que gera um impacto tão grande no teu bolso, bendito, no teu bolso. Esse é que é o meu trabalho aqui. É fazer com que você entenda que são as pequenas coisas,
São conceitos básicos, são teorias que quando você coloca lá na prática, e eu te ensino a colocar essa teoria lá na prática, você vai ter um aumento tão grande, tão impactante na tua lucratividade. E essa lucratividade que eu estou falando aqui, todos os números que a gente analisa aqui dentro da empresa Aqua Sucesso, desculpa, todos os números que a gente analisa aqui dentro da empresa são de lucratividade real. Não é aquele lucro que você está acostumado a fazer aí, que é o preço da ração, menos o preço do peixe, menos o preço do alevino, descontado do faturamento total. Não. Quando a gente fala lucratividade, que a gente analisou esses números que eu estou falando aqui para você, de 12%, 20%, até 50% de aumento na lucratividade, é de lucro real. É de lucro já considerando depreciação da tua propriedade, manutenção do viveiro, mão de obra, todos os fatores. A tua remuneração, todos os fatores. Então, me conta, vale ou não vale a pena você entender sobre a tua piscicultura, aprender sobre a tua piscicultura, conhecer aquilo que vai realmente trazer eficiência produtiva. E quando eu falo eficiência produtiva, gente, é uma maior capacidade, uma maneira de produzir melhor, otimizando, usando os recursos da maneira correta, que impacte no seu bolso. Toda vez que eu falo de produtivo, de eficiência, é pensando no dinheiro, que é nisso que a gente está pensando. A gente está produzindo peixe para levar para a mesa do consumidor final, para a gente consumir o peixe na nossa casa todos os dias? Sim, mas todo mundo que quer produzir peixe quer, no final das contas, o quê? Dinheiro no bolso. Eu quero, todo mundo quer. Nagata quer, Igor quer, quem mais? Aaron quer, André Cavaleiro quer, todo mundo quer. É mais dinheiro no bolso. Então, se você ainda não está tendo essa eficiência produtiva, buscando mais conhecimento para seu sistema de produção e, com isso, trazer mais lucratividade para o negócio, você está deixando dinheiro na mesa. Na mesa não, no tanque. Você está deixando dinheiro no tanque. E o evento de segunda-feira é para isso. É para que você aprenda todo esse processo, é para que você entenda que existem maneiras, existem teorias, existem conceitos que você pode, sim, aplicar à sua piscicultura e trazer mais lucro. Lucro real. Lucro de verdade, lucro considerando a tua remuneração, lucro considerando a depreciação, o uso do maquinário, o uso do equipamento, a mão de obra, o lucro real da tua piscicultura. É possível, tá? Vamos lá ver se tem alguma perguntinha? Gosto de interação, gosto de interação. Hoje vamos começar com o Insta, tá? Que a galera do Insta ontem até caiu, né? Quem estava assistindo no Insta aqui ontem, me conta. Ontem a gente teve um problema, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, depois eu descobri. O meu celular estava conectado, o celular que eu estou transmitindo a live do Insta, ele estava conectado com a rede da internet do meu outro celular. E daí a internet não aguentou. Miguel, Bahia, Piauí. Bom saber de onde vocês estão assistindo, gente. Que legal. Deixa eu ver que tem aqui uma perguntinha. Ó, o pessoal da Chácara Monte Sinai perguntando sobre reprodução. Não vamos falar hoje, tá? Sobre esse tema. Plácido Júnior, como calcular a quantidade de peixe para colocar no viveiro? Plácido, essa é uma aula específica dentro da rota da piscicultura produtiva, tá? Então, tem uma aula que trata somente sobre isso. Não vou me apegar a isso, porque hoje aqui, tá? Nessa live, porque o intuito aqui dessa live era justamente falar sobre
que existe uma maneira de você lucrar produzindo peixe, mesmo com baixo volume de renovação de água, mas essa sua pergunta vai ser respondida lá na rota, tá? Francisco está começando a sua piscicultura, que joia! Ó, o Plácido perguntou também sobre a quantidade de ração. Plácido, essa é uma questão que a gente trabalhou sobre essa questão na semana passada, numa live. Depende de que ração, depende de que formulação, depende de que fase de produção, tá? Tem vários fatores aí. Também eu vou tratar sobre isso na rota da piscicultura produtiva. Em quanto mês tem que fazer a troca da água do tanque? O Francisco está perguntando. Olha aqui, gente. Para quem tem volume de água disponível, o negócio é você deixar essa água renovando sempre. Agora, para quem não tem água disponível, ontem até me perguntaram: eu estou gastando muito dinheiro com energia elétrica, muito provavelmente bombeando água, né? Quem não tem água disponível a ponto de precisar bombear água, gente, está fazendo errado. Porque bombear a água, se você produz tilápia, se você produz tambaqui, ou até o pintado, se você produz qualquer uma dessas nossas espécies aqui, que são espécies que não têm um alto valor agregado um valor agregado tão grande assim, quando você usa água bombeada, pensando em buscar melhora de qualidade de água, você está fazendo errado, porque você está colocando peixe demais, ou está usando a ração errada, ou está alimentando demais, não está fazendo remoção de matéria orgânica. São outras coisas que precisam ser feitas, tá? É recomendado fazer fertilização em tanque elevado de solo cimento? Pode ser feito sim, tá? Depende da qualidade de água. Não é que é recomendado, mas pode ser, tá? Ó, o pessoal da Aquatec, né? É isso aí, baixo volume baixa densidade, é muito bom, é isso, mesmo com. Isso, é claro que vai depender também de qualidade de água, né? Muda de qualidade de água para qualidade de água. Castilho, ok, vamos falar sobre isso, tá? A quantidade de peixes, a gente vai falar sobre isso lá na rota da piscicultura produtiva. Nosso tema de hoje aqui é baixo volume de renovação de água. Tá, Renato, Marcos, a mesma pergunta. Todo mundo aqui perguntando sobre quantidade de peixes, tá, gente? Então é isso. A live de hoje é para a gente falar, era para eu falar para vocês sobre que é possível sim você trabalhar com produção de peixes com baixo volume de renovação de água. Isso é o que precisa ficar de ensinamento para vocês nesse tema de hoje aí, como é que você vai ter lucro produzindo com baixo volume de renovação de água. É ajustando a quantidade de peixes correta, ok? Mas aí essa quantidade de peixes, essa aula, que vai ser uma aula, tá? Sobre a quantidade de peixes, dimensionar a quantidade de peixes, você vai assistir lá na rota da piscicultura produtiva. Combinado? Sobre remoção de matéria orgânica. O Marcos perguntou aqui, ó, Renato Marcos. Qual é mais importante, renovação ou remoção de matéria orgânica? Remoção de matéria orgânica, tá, Marcos? Porque, como eu estou dizendo aqui, né, é possível sim a gente produzir peixe, mesmo que sua água seja parada. Zero renovação de água, zero renovação de água. Mas se você tiver zero renovação de água e você não for eficiente em fazer a remoção de matéria orgânica, está fadado ao fracasso, sim, e a conversão alimentar de ruim, né, e baixa lucratividade, enfim, tá? Vamos ver a galera do YouTube se tem pergunta aqui. Galera do Amapá. Ó, já estou inscrito. Que bom, gosto de ver que vocês já estão inscritos aqui, ó.
O Gabriel está perguntando, professora, para os inscritos, as aulas vão ficar disponíveis para os alunos ou é apenas ao vivo como essas lives? Gabriel, ótima pergunta, tá, Gabriel? Muito boa pergunta. Não, tá? As aulas, aproveitando aqui que o Gabriel Dantas perguntou, as aulas da Rota da Psicultura Produtiva, elas ficam disponíveis somente durante o período do evento, tá? O evento, ele vai até dia... Deixa eu confirmar a data aqui. O evento vai até dia 3 de junho, ok? Então, todas as aulas, são 3 aulas, todas essas aulas vocês vão poder assistir elas depois, tá? Mas elas vão ficar disponíveis somente até o dia 3 de junho. Ou seja, você tem semana que vem inteira para assistir às aulas da Rota da Psicultura Produtiva. Combinado? Mesmo que você não assista logo no primeiro momento, você pode assistir depois. Sérgio Paza está inscrito da região das Missões, no Rio Grande do Sul. Sérgio, o meu marido é de 7 de setembro, aí no Rio Grande do Sul, pertinho deve ser, né? Eu conheço essa região linda. Adriano Lourenço, meu aluno, está aqui sempre. O Nino do Uruguai, Uliópolis, Pará, boa noite. Alagoas, Altos Piauí, Cianorte, eu conheço Cianorte. Quixeramobim, do Ceará, não conhecia essa cidade. Belo Horizonte. A Beatriz está perguntando aqui. Qual a profundidade dos tanques para serem mais efetivos, esses tanques, quando o volume da água é restrita? Beatriz, excelente pergunta. Excelente pergunta. Muito obrigada por trazer essa pergunta aqui para a gente, porque, inclusive, vai tirar muita dúvida aí, vai tirar dúvida de outras pessoas também. A gente não tem um padrão de profundidade de viveiro, tá? Não existe um padrão. Mas é claro que algumas coisas precisam ser levadas em consideração em relação à profundidade. Se você tem um solo da sua piscicultura, do viveiro onde você construiu a sua piscicultura, ou que você vai construir a piscicultura, se esse solo é um solo que drena muita água, é um solo muito, né, que tem um perfil aí mais arenoso e que você precise manter mais água, ou, por exemplo, que você tenha um período muito longo de seca, de estiagem na tua região, é importante que você tenha maiores profundidades para você conseguir manter ao longo, por exemplo, do período em que você vai ter, né, que você vai perder essa água por infiltração ou que você vai ter a seca, você conseguir manter ali um nível mínimo de água, tá? Então, vou dar um exemplo em números. Se eu tenho um viveiro em que eu consigo segurar bem a água e passo por um período, e não passo por período de seca muito rigoroso, 1,80 m, 1,90 m de profundidade, da maior profundidade, né? Porque a gente tem que ter parte mais rasa e parte mais funda. O ideal, né? Que a gente tenha parte mais rasa e parte mais funda. Você tem aí 1,80 m, 1,90 m, tá tudo bem. Agora, se você mora numa região, construiu a sua piscicultura, o seu viveiro de piscicultura, numa área onde você tem solo que tem perfil arenoso, ou que o período de estiagem da tua região é muito intenso, né? Muito rigoroso ali. Você passa por muitos meses de seca. Aí você perde muita água por evaporação, perde muita água perde também um pouco de água por infiltração, porque quando dá muita seca, o lençol freático também acaba baixando. E aí, nesses casos, é importante que você tenha profundidades um pouco maiores aí, 2 metros, 2,5 metros, até 3 metros pode ter de profundidade, tá? Então, cada caso é um caso. Agora, assim, se você não tem problema de seca, se você tem renovação de água na tua piscicultura, cara, 1,80 m é o máximo do volume tranquilo. A não ser que você tenha uma represa, né, uma lagoa já instalada aí na tua propriedade, e aí, claro, utilize
esse recurso natural que você já tem a teu favor. Não precisa escavar um viveiro se você já tem uma represa natural, né? Porque isso vai contra o que a gente busca por otimizar uma propriedade rural. Mas, caso contrário, vai construir do zero um viveiro, 1,80 m no máximo. E é claro que isso vai depender também do tamanho do viveiro. Se você construir um viveiro de 5 hectares de lâmina d'água, essa diferença do desnível ali, ele vai acabar tendo lá uma profundidade um pouquinho maior, tá bom? O Miguel falou aqui que já está inscrito. Olha que o James falou, baixo volume e qualidade de água, isso me interessa. Que bom, James. Então, fica ligadinho aqui, espero que você já tenha se inscrito na Rota da Piscicultura Produtiva. O Alisson está perguntando se é rentável trabalhar com lambari. É rentável sim, tá, Alisson? Inclusive, o lambari você pode comercializar ele tanto para isca quanto para consumo mesmo, petisquinho. Tem alguns lugares, umas regiões aí do país que gostam bastante. O Alex perguntando qual o valor médio do quilo do peixe. Depende da espécie de peixe, tá, Alex? Então, pintado, 14, 12 reais, depende da região. Tambatinga tá sendo comercializado aí 7,50, 7,80. Já esteve valendo mais do que isso há uns meses atrás aí. Tilápia, 6,80, 7 reais, não passa de 7,30, 7,50. Tá? A Delane perguntando, tem predadores naturais. Depende de que tipo de predadores, né, Delane? Se forem predadores como pássaros e morcegos, você pode utilizar nos viveiros de alevinos telas antipássaros ou, às vezes, até linhada mesmo, linha de fio de nylon, fio de pesca, né? A gente atravessa eles de um lado para o outro do viveiro. Agora, se os predadores são, por exemplo, jacaré, né, que é muito comum, ou ariranha, aí é um pouquinho mais complicado, tá? A ariranha é difícil mesmo de espantar a ariranha. É um bicho, é um predador e come bastante peixe. O jacaré também come bastante peixe. Lontra, né? A ariranha ou lontra é difícil de eliminar esse bicho, de espantar esse bicho. Dilson, tá por aqui? Dilson, como é que você tá? Boa noite. O André, como fazer o cálculo referente ao tamanho do viveiro e a quantidade de peixes? Lá na Rota da Piscicultura Produtiva a gente vai ver, tá? 100 por 30. Francisco, a resposta para sua pergunta, lá na Rota da Piscicultura Produtiva a gente vai falar. Todo mundo que está me perguntando aqui sobre quantidade de peixes, vocês vão ter que aprender numa aula. Gente, é uma aula específica só sobre esse tema, tá? Lá na Rota da Piscicultura Produtiva a gente vai ver. O pessoal do Shalom aqui está me perguntando, é a estratégia que eu recomendo, tá? Não, eu não sei se tem outra coisa que impeça a lontra e a ariranha de entrar em viveiros, tá? É exatamente, inclusive semana retrasada, eu estava lá no Eduardo Bedin, e falei sobre isso para ele, que eles têm muita lontra lá. Beleza. O João Cerqueira perguntando aqui, ó, a maneira de jogar ração influencia no desenvolvimento do peixe? Sim, tá, João? A maneira, sim. Porque, por exemplo, se você joga, né, tudo num lugar só ou espalha ela, é diferente, tá? Influencia. O Francisco Lira tá falando, a ração e a ração com preço que estamos pagando. Sim, Francisco, tá caro tá custando mais a ração do peixe, né? Não é que tá caro, tá custando mais. Assim como tá custando mais o preço da comida para o bovino, o preço da comida para as aves, o preço da comida para os suínos, o preço do combustível para o ônibus, o preço do combustível para o Uber. Mesmo assim, todas essas empresas continuam tendo
se mantendo. Talvez a margem seja menor, mas a gente precisa buscar mais eficiência de produção. Toda vez que eu vejo alguém dizer que não consegue ter lucro porque a ração está cara, eu já sei a resposta. É porque você não está buscando eficiência produtiva suficiente dentro da sua piscicultura, tá? Não é o preço do alimento que impede que você tenha melhor lucratividade. Não é isso, tá? Ó, todo mundo que está me perguntando aqui sobre quantidade de peixes tem que ver essa aula da piscicultura produtiva, tá? Da roda piscicultura produtiva. A Vilma está dizendo aqui, ó, trabalho à noite, nem sempre é possível achar um espaço para assistir no horário. Poderia deixar gravado? Ô, Vilma, querida, essas lives elas não ficam gravadas, tá? Mas na segunda-feira vai ter a Rota da Piscicultura Produtiva, que é um evento que vai ficar disponível para você assistir ao longo da semana, mas é só até o dia 3 de junho, tá? Então, de segunda a sexta, você vai ter aí o intervalo para assistir as aulas, aí é aula, não vai ser live aqui não. Eu vou lá ensino tintim por tintim, inclusive de muita coisa que vocês estão me perguntando aqui. O Dilmar está falando aqui, perguntando para mim, qual é o volume diário de água para criação? Dilmar, você pode produzir peixe em água parada, tá? Em água parada. Água de poço cacimbão é melhor que poço artesiano? O Maílson que está perguntando é isso. O Maílson, eu não sei o que é cacimbão. Eu não sei o que é cacimbão. Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui. O Vitor perguntou: as aulas da Rota da Piscicultura Produtiva vão ficar permanente no canal? Não, tá, Vitor? Elas vão sair do ar dia 3 de junho. Então, tem uma semana para assistir. É um evento, tá? É um evento. Então, imagine assim: eu falo que é um evento porque é como se você fosse num congresso numa outra cidade. Por exemplo, está acontecendo agora, essa semana, está acontecendo o Aqui Show, uma feira de expositores, que tem algumas palestras, né? Tem alguns mini cursos. Então, é como se você fosse lá num evento, assiste aquele evento e depois esse evento acaba. É a mesma coisa, tá? Então, a Rota da Piscicultura Produtiva é um evento. O Marcos está falando aqui, ó. Marcos Brasil, estou assistindo e acompanhando do Lago de Corumbá. Que legal, deve ser uma delícia esse Lago de Corumbá, Silvânia, Goiás. Gabriel tá inscrito? Que joia. O James também está inscrito. Olha, o Sérgio falou aqui, ó, 60 quilômetros entre a minha casa e 7 de setembro. Olha, Sérgio, que legal. Eu vou estar em 7 de setembro daqui uns dias, visitar a família do meu marido. Que legal. É bom saber, né, que as pessoas, que a gente vai se achando aí, vai se encontrando. Muito bom. Pegar um frio aí, né, Sérgio? Ó, a Beatriz falou aqui, ó, passou tela ao redor dos tanques dela por conta do jacaré e da lontra. Funcionou, Beatriz, porque para os meus clientes que eu falo sobre usar tela, usar tela, choque, cerca de choque mesmo, para quem tem energia elétrica, consegue colocar um fio só, né? Um fio de choque já funciona. Agora, para quem não tem a energia elétrica chegando lá na área dos viveiros, aí é mais complicado, porque aí precisa, né, ter lá. Ó, o Marcos Brasil falou, ó, com um fio de choque, viu? Com um fio de choque resolve. É o que eu recomendo também, tá? Ah, tá, James, entendi. Sim, tá? A sua resposta é sim aqui. O James me falou aqui, cacimbão é o poço que está escavado, mas o poço está aberto, né? Entendi. É melhor sim, porque o que acontece? O poço artesiano, toda a água que ela é subterrânea, toda a água subterrânea são águas que têm
baixa concentração não, alta concentração de gás carbônico, tá? Toda água subterrânea tem alta concentração de gás carbônico. Com isso, se você tem um poço de cacimbão, como eu acabei de aprender aqui junto com o Maílson e com o James, muito obrigada pela explicação. Quando você tem um poço de cacimbão, que é aquele poço que fica aberto, é mais fácil daquele gás carbônico solubilizar aí para o ar atmosférico, tá? Então, você consegue ter uma água com uma concentração de gás carbônico menor, eu não sei se chega a zerar, tá? Eu não conheço ninguém que use água de cacimbão para uso em piscicultura, tá? Mas eu não sei se chega a zerar, mas provavelmente ela vai ter uma concentração de gás carbônico menor do que de poço artesiano, já que ele está aberto, né? Tem um contato ali com o ar atmosférico maior. E aí, qual que é o grande problema? Ah, o pessoal da equipe me falou aqui, ó. Eu já vou dar esse recado. Não sei se a Tati ou a Jéssica que está aí, se puder me passar o link. Não sei se eu coloquei o link aqui, o link para inscrição, para eu colocar fixo aqui no chat do YouTube, por gentileza. Maílson, como eu vinha falando, toda a água subterrânea que tem alta concentração de gás carbônico, porque que ela é ruim? Não é que é ruim, é ruim. É ruim e você precisa encontrar uma estratégia para reduzir essa concentração de gás carbônico, que não pode ser acima de 12 miligramas por litro, tá? Porque o gás carbônico, ele compete pela mesma entrada que a molécula de oxigênio. Ou seja, quando você tem gás carbônico em altas concentrações, e concentrações assim, altas que eu falo, acima de 12 miligramas por litro, em águas de piscicultura, você tende a ter um peixe que não vai ter eficiência de respiração, não porque tem baixa concentração de oxigênio, tem oxigênio, mas tem também grande quantidade de gás carbônico. E aí fica entrando muito gás carbônico nas brânquias, né? Impedindo a entrada de moléculas de oxigênio. Eu já tive problema com isso, inclusive, e aí a maneira que você tem para resolver isso é você conseguir solubilizar com mais eficiência esse gás carbônico, expondo ao ar atmosférico, ou usando escadas, degraus, para ajudar a revolver mais essas águas. Tá joia? O pessoal aqui da equipe veio me ajudou a lembrar aqui, tá, gente? Vou dar um recado. Quem está inscrito na Rota da Piscicultura Produtiva, as aulas vão ser liberadas a partir das 8 horas da manhã, tá? Das 8 horas da manhã na segunda-feira, dia 30 de maio. Então, quem está inscrito, fica ligadinho que vai ficar disponível aí para vocês. Tem algumas perguntas que chegaram aqui para mim, mas são dos stories, eu já compartilhei. Vou trazer uma outra pergunta aqui, que o Rafael me perguntou. Tem espécie que se adapta melhor em locais mais frios? Tem sim, tá, Rafael? Eu não sei, eu acho que até você já deve ter me falado aqui qual que é a tua região, não vou me lembrar. Mas a tilápia, inclusive, é uma espécie que sim, tá? Ela se adapta melhor, né? Ou pelo menos ela não chega à mortalidade. Mas se for lugares assim que você tem mais do que o período de inverno, de baixas temperaturas, né? Do que só o inverno, tem a truta, tá? A truta é uma espécie de águas frias. Então, geralmente, os lugares onde se produz truta, região serrana do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, até no estado de São Paulo, aí tem algumas pisciculturas que produzem a truta, que é uma espécie de água bem fria, tá? Mas a tilápia vai muito bem aí, mesmo em águas frias. Combinado? Joia, gente! Que live boa! Que gostoso quando vocês interagem muito. Tenham uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau!